Os cuidados que devemos ter com crianças e idosos vão muito além do sustento financeiro. O carinho também é considerado essencial. Um projeto que tramita no Congresso luta contra o descaso e pode punir quem cometer o abandono afetivo. Veja na reportagem de Mara Martinez. É comum em casos de separação dos pais a mãe ficar com a guarda. Ao pai, geralmente, cabe pagar a pensão alimentícia devida ao filho e o acompanhamento da criança. Mas há casos em que o pai cumpre apenas a parte financeira do acordo e se afasta do filho por anos ou até mesmo por toda a vida. É o chamado abandono afetivo parental. O mesmo termo também é usado para filhos que negam afeto a pais idosos. Para esta psicóloga especialista em trauma, situações assim podem trazer sérias consequências. Na criança, o abandono afetivo, em geral, é tratado como um trauma mesmo, porque o trauma de abandono, ele não só causa atrasos no desenvolvimento da criança, como também pode chegar a casos extremos, como no hospitalismo, que a criança ela não responde ao desenvolvimento normal. No idoso é muito frequente o aumento dos sintomas. Então, se ele já tem uma debilidade para andar, ele fica mais fragilizado. Um projeto que tramita no Congresso Nacional promete punir quem abandona filhos ou pais idosos. Se aprovado, as vítimas de abandono afetivo parental poderão ser indenizadas por dano moral. Caberá ao Judiciário definir o valor dessas indenizações. A forma que nós encontramos foi essa, uma forma do juiz, da autoridade judicial, o poder de aplicar uma pena financeira, pecuniária, a essas pessoas para forçá-las a dar assistência que moralmente e eticamente elas deveriam dar, tanto ao menor, tanto à criança, quanto ao idoso. Mas para este constitucionalista, o projeto de lei só reafirma o que a própria Constituição Federal prevê: a indenização quando há qualquer evidência de dano moral. A partir da Constituição de 88 ficou explícito no texto da nossa Constituição que todo e qualquer dano moral gerará uma correspondente indenização. Dano moral em que situação? Em qualquer situação. Em 2005, o STJ julgou improcedente o pedido de indenização de um estudante mineiro que alegava não ter tido amparo emocional dos pais. No Supremo, um recurso que pedia indenização em razão de abandono familiar foi arquivado. Cada caso tem que ser avaliado com critérios para que não se forme uma indústria de indenizações. No caso concreto, nós vamos poder analisar se efetivamente ocorreu um dano, se esse dano existe, ou se aquilo está sendo apenas uma vindita, ou se aquele processo está servindo apenas de vingança. Coisa e que não é aceitável, não é? Mas, veja, se nós temos a prática de um ilícito, que é o abandono moral, se nós temos o dano, tem que ficar demonstrado o dano, e esse nexo de causalidade, há responsabilidade civil. E a gente recebe aqui no estúdio, para tirar as dúvidas sobre esse tema, a advogada de família Cibele Salgado. Boa tarde. Boa tarde. Bom, essa questão do abandono afetivo não é novidade no meio jurídico, não é mesmo? Não é novidade. Inclusive, o Sul, a região Sul sempre inova nessas questões, e lá já temos condenação por abandono afetivo. E essa indenização por abandono afetivo, ela está amparada pelo Código Civil Brasileiro? Hoje não, mas estará em breve, depois que for julgado esse projeto de lei que está tramitando já no Congresso. Como é que a gente pode comprovar realmente que houve abandono afetivo? Como é que a vítima pode pleitear isso na justiça com provas? Como é que seria essa questão? A prova, ela é um pouco complicada de se produzir. Então, o que a parte tem que fazer? Tem que chamar o outro, e aí o juiz, num confronto entre uma e outra, vai ser mais fácil determinar se houve realmente um abandono, Eu acho que isso, inclusive, é interessante chamar a outra parte antes de julgar, apreciar as provas que o autor está entrando com o processo. Por quê? Exatamente para evitar a indústria das ações, que vai acabar acontecendo. E como é que na dúvida, o que seria melhor fazer? O que a justiça tem entendido na maioria dos casos? É melhor indenizar para evitar uma futura discussão? O que tem acontecido normalmente? Olha, claro que um processo judicial, principalmente quando lida com família, ele tem que ser muito cauteloso. Então, o que os juízes primeiro fazem? Primeiro, eles encaminham as partes,
para um psicólogo, para uma avaliação. Esse psicólogo vai determinar qual foi o nível de afeto, né, entre as pessoas, qual é o nível, ou se existe ou se não existe, e que se houve o abandono enquanto a pessoa foi prejudicada com esse abandono. Então, na verdade, a prova vai depender muito também de uma ação de um psicólogo. Então, não haverá de imediato a estipulação de multa. Haverá primeiro um estudo psicológico para ver se realmente houve alienação parental e até onde essa alienação parental afetou a pessoa. Ok. E nossa equipe de reportagem foi às ruas conferir as dúvidas da população sobre abandono afetivo. Vamos ver a primeira pergunta. Eu me chamo Eudes Lopes de Castro, sou consultor em propriedade intelectual. Gostaria de saber se eu sou casado, me separei e for morar em outra cidade, meu filho pode me processar por abandono? Isso poderia caracterizar abandono afetivo? Não. A ausência desse pai? Não. Se ele for morar em outra cidade, mas mantiver o contato, visitar sempre o filho, ou trouxer o filho sempre para perto dele, telefonemas, cartas, né, e-mails, isso não configura abandono. Mas se ele mudar para uma outra cidade e esquecer que existe filhos, aí realmente é um abandono. Ok. E temos outra pergunta de uma telespectadora. Confira. Meu nome é Elisângela, eu sou secretária. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Se eu colocasse meu pai no asilo, isso caracteriza um abandono afetivo? E então? É a mesma situação. Se você coloca um pai no asilo, você vai ter que continuar dando a ele um amparo afetivo, né? Se você bota o pai no asilo e esquece que existe pai, é o abandono afetivo. E quando o abandono afetivo é decorrente da alienação parental, como é que fica essa questão? As duas estão muito ligadas, né? A alienação parental e o abandono afetivo, na verdade, é um tema muito próximo, porque a alienação parental causa o abandono afetivo e causa o dano moral. Então, é uma sequência, eles estão bem ligados. A criança que vai para a adoção, a gente poderia dizer que esses pais biológicos estariam abandonando essas crianças? Ela seria uma vítima de abandono afetivo ou não? Olha, se ela recebe o afeto, a criança que é criada desde pequenininho pelo pai e por uma mãe, existe também a paternidade sem ser a biológica. Se ela foi criada por um pai, por uma mãe que deu a ela todo o suporte afetivo, numa situação de uma psicóloga, né, de uma análise, não houve nenhum dano à criança com relação à adoção. Não há dano afetivo. Agora, se acontecer, se for detectado que a criança adotada teve um dano muito grande quando soube que era adotada, e isso, lógico, com um laudo muito sério que tem que ser elaborado com relação a isso, ela pode correr atrás dos pais biológicos. Mas eu não sei se isso aí vai gerar para ela a pretensão, que a pretensão do dano moral é recebimento de um valor econômico. E normalmente quem doa o filho, né, quem bota o filho à adoção, não tem situação econômica favorável. Então vai ser complicado. E agora vamos a mais uma pergunta de um telespectador. Confira. Eu sou Maxwell Monteiro, cantor sertanejo. Eu gostaria de saber se quando um filho pede tudo ao pai, ele não pode dar, ele pode ser processado por isso? Há essa possibilidade? Olha, ou não? Eu sou eu acho que não se deve dar tudo a filho, né? Começa por aí. O filho, ele deve receber, lógico, a orientação dos pais, a afeição dos pais. O lado financeiro dos pais é uma coisa que vem, né? Vem de acordo com a situação financeira do pai. Se o pai não pode dar, o filho não pode querer também mais do que aquilo que lhe é dado, né? Então, se o filho está recebendo o afeto, a companhia, a convivência dos pais e quer um tênis importado e o pai não tem dinheiro para comprar, o filho não pode entrar com abandono. Agora, e quando a presença do pai é prejudicial ao filho, ou mesmo o contrário? Pode-se pleitear na justiça o afastamento desse parente que está prejudicando ou não há essa possibilidade? Olha, a justiça vai entender isso aí de uma outra forma, vai processar isso aí de uma outra forma. Se há um conflito, se há um problema, né, de comportamental, ou do pai ou do filho, eles serão encaminhados com um psicólogo para um psiquiatra e aí a análise do psicólogo e do psiquiatra que vão contribuir para saber se o afastamento será necessário ou não, se será perpétuo ou não. Agora, para finalizar, o que caracterizaria de fato o abandono afetivo? Já que a gente não pode, querendo ou não, obrigar ninguém a amar o outro. Como é que a justiça vê essa situação? Olha, eu até vou aproveitar esse espaço eu quero tomar para mim as palavras que eu ouvi essa semana do desembargador do Tribunal de Justiça, doutor Arnoldo Camanho. Ele falou que
O problema que está tendo entre as famílias, entre os ex-maridos e os filhos, está tão generalizada e tão egoísta que a justiça está tendo que intervir, né, nos lares. Ela está entrando dentro das casas, realmente, o judiciário está entrando dentro das casas, o legislativo está entrando dentro das casas para regular essas situações. Então, eu acredito que, a partir da publicação dessas leis, né, a família tem que se unir, tem que buscar uma forma de convivência. Ok. Doutora, muito obrigada pela participação e tenha uma ótima tarde. Obrigada a vocês.